Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para a gente falar. O Vasco anunciou hoje de forma oficial a chegada do lateral direito uruguaio Puma Rodrigues, vai ser assunto aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Palácios, que pode estar a caminho do Colo-Colo, negociações acontecendo aí entre Vasco e Colo-Colo. Vamos falar também sobre o interesse do Vasco no jogador Natan, que pertence ao Atlético Mineiro e que estava no Fluminense na última temporada. Vamos falar aqui sobre o goleiro Ivan e também sobre o volante Jair, né? Dois jogadores que estão aí na mira do Vasco para a próxima temporada. Então, tem bastante coisa para a gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu tenho um recadinho aqui do OneFootball, que é parceiro do canal Machão da Gama, e bom, o futebol tá voltando com tudo aqui no Brasil, né? Hoje já tem copinha, tem jogo do Vasco na Copa São Paulo, o mercado aí de transferências está agitado e você pode ter tudo na palma da sua mão. No OneFootball você tem tudo na palma da sua mão. Resultado de jogos, período de contratações ali, quem o Vasco contratou, quem o Vasco dispensou, quem foi vendido, quem chegou, quem saiu, não só no Vasco, mas em todas as outras equipes. Para baixar o OneFootball completamente de graça, basta você vir aqui na descrição desse vídeo, é de graça, é só clicar e você vai ser direcionado para baixar. O QR Code também está aparecendo aí na sua tela, você aponta a sua câmera, vai ser direcionado e baixa o OneFootball gratuitamente, beleza? Vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu já estou voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, peço o seu like rapidinho, não pedi lá na abertura, deixa o like aí que é muito importante, deixa o like agora para você não esquecer, o like ajuda demais aqui, se você não for inscrito, se inscreva. Bom, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, tem jogo do Vasco, né? Você que tá com saudade aí de ver o Vasco em campo, hoje tem Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Vasco enfrenta a equipe do Capital, né, de Tocantins. O Vasco entra em campo às 7h30, é o franco favorito, né, para essa partida. A tendência é que o Vasco vença e vença com facilidade. O Vasco que tem uma boa equipe e é um dos candidatos, né, ao título da Copa São Paulo. Então, 7h30 da noite, se você estiver vendo esse vídeo aí antes das 7h30, coloca aí no Sport TV que está passando a partida do Vasco da Gama. Bom, vamos falar aqui agora sobre mercado de transferências, porque o Vasco anunciou no dia de hoje mais uma contratação de forma oficial. O Vasco oficializou a chegada de Pumita Rodrigues, né? O lateral Puma Rodrigues, foi a forma como o Vasco apresentou, né? Na verdade, o Vasco apresentou só como Puma, tá aparecendo a foto aí, a arte de apresentação, né? Do lateral direito Puma, reforço uruguaio para a temporada de 2023. Vamos ler aqui como o Vasco publicou no site oficial. O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 23. O lateral direito Puma, do Nacional do Uruguai, é o sexto jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do uruguaio com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2025. Natural de Canelones, no Uruguai, Puma, de 25 anos, foi revelado pelo Danúbio e chegou ao Nacional em 2022. Em 2020, ele passou um período emprestado ao Racing, da Argentina, mas jogou a maior parte da carreira em seu país de origem, o Uruguai. O jogador esteve entre os 26 convocados da seleção uruguaia na última Copa do Mundo no Catar. Além de convocações para a seleção principal, Puma também passou pelas categorias de base da seleção do Uruguai. Então, Puma Rodrigues, de 25 anos, anunciado aí de forma oficial pelo Vasco da Gama, contrato até 2025, e o jogador já mandou um recado aí para a torcida do Vasco. Confira só. Hola a toda la gente de Vasco, soy el Pumita Rodríguez y bueno, para mandarle un saludito a todos, gracias por el apoyo, muy feliz de estar acá. Te mando un abrazo grande. Então tá aí, esse é Puma, o Puma Rodrigues, né, lateral uruguaio, reforço do Vasco para a próxima temporada. Tá muito feliz aí com a camisa do Vasco, o Puma Rodrigues. Boa sorte para ele. E agora o Vasco deve anunciar em breve o Orediano, né? Se não anunciar hoje, provavelmente o anúncio acontece amanhã. Mas o Orediano também já está fechado e deve ser anunciado em breve.
Bom, vamos falar agora aqui de mercado da bola, né? Jogadores aí que o Vasco tem intenção de contratar. E a gente começa falando do meia Natan, que estava no Fluminense na temporada de 2022. E esse jogador que esteve muito próximo aí de renovar o contrato de empréstimo com o Fluminense foi liberado aí pelo Atlético Mineiro para procurar um novo clube. E de acordo com o Cícero Melo, jornalista da ESPN, o destino do jogador pode ser o Vasco da Gama. E além da informação do Cícero Melo, a gente tem também uma informação aqui do jornal O Lance. Segundo a apuração do jornal Lance, o Vasco da Gama procurou o staff do jogador logo após o fim ali da negociação entre Fluminense e Atlético Mineiro. Até o momento, não houve proposta do Vasco pelo Natan, mas o Cruz Maltino expressou o desejo de ter o jogador no elenco na temporada de 2023. Então o Vasco já manifestou ao staff do jogador que tem interesse no meia Natan. O Natan, que foi um caso curioso, né? Ele tinha um contrato já firmado com o Fluminense, tinha um acordo firmado com o Fluminense para estender o empréstimo dele até dezembro de 2023. Ele fez uma boa temporada em 2022 lá no Fluminense e o Fernando Diniz queria contar com o jogador para essa temporada. No entanto, o Natan simplesmente não se reapresentou e aí começou uma dor de cabeça danada, né, para a diretoria do Fluminense. Depois o Fluminense comunicou, né, que não ia avançar mais nas negociações com o jogador e com o Atlético Mineiro, e o Natan disse que o desejo dele era voltar ao Galo. Mas o treinador Eduardo Cudê já afirmou que o Natan não está nos planos do Galo, né, para a temporada de 2023, e o Atlético Mineiro, inclusive, deu férias ali para o jogador até ele encontrar um novo clube. E é nisso aí que o Vasco entra no meio, né? O Vasco manifestou o interesse nesse jogador, no Natan, que já defendeu o Chelsea da Inglaterra. Ele tem 26 anos de idade e o empresário dele é o mesmo empresário do Andrés Santos, né? O Bertolucci, que tem uma relação próxima ali com o Vasco e pode até facilitar esse negócio, né? Então, Natan, meia ex-Fluminense e que pertence ao Atlético Mineiro, pode pintar aí no Vasco. A gente aguarda, né, mais informações sobre essa situação. Bom, vamos falar agora aqui sobre Carlito Palacios, né? Carlito Palacios pode estar de saída do Vasco da Gama, de acordo aqui com a reportagem da ESPN do Chile. O Colo-Colo está negociando com o Vasco para contratar o Carlos Palacios por empréstimo. O Christopher Bran, que é o jornalista ali da ESPN do Chile, postou o seguinte: a negociação de Carlos Palacios é concreta e, por enquanto, está evoluindo bem. Hoje, na comissão de futebol, as negociações com o Vasco ficaram transparentes e os números estão acessíveis. O Colo-Colo quer um empréstimo com encargos e que o Vasco pague parte do salário do jogador. Então, basicamente, né, o Colo-Colo negocia ali por empréstimo a contratação do Carlito Palacios, pagando uma parte ali do salário do jogador, e parece que a coisa está evoluindo bem e o Carlos Palacios pode ser emprestado ao Colo-Colo. Acho que seria bom para todo mundo, né? Seria bom para o Vasco, porque o Palacios não conseguiu realmente se adaptar ao futebol brasileiro, seria bom para o Colo-Colo, seria bom para o jogador que já disse algumas vezes que quer voltar para o futebol do Chile. Então, assim, acho que seria bom para todo mundo e quem sabe lá no Chile ele não volte a jogar bem e depois o Vasco consiga negociá-lo em definitivo. Vamos aí aguardar, né, mais informações sobre Carlitos Palacios, que pode voltar para o Chile. Bom, vamos agora aqui com duas informações para encerrar esse vídeo. Primeiro, sobre o goleiro Ivan. As negociações entre Vasco e goleiro Ivan nesse momento estão meio paradas, né? As informações que vêm de São Paulo é que desde ali do Réveillon, né, da virada de ano, a coisa deu uma travada. E, bom, a gente não sabe se é uma coisa normal, né, por conta da virada de ano, ou se a negociação está mais propensa a não acontecer. Mas o Vasco ainda tem interesse no goleiro Ivan para a próxima temporada, e eu, sinceramente, queria muito que o Vasco contratasse o Ivan, porque eu acho um excelente goleiro. Mas, no momento, não temos aí muitas atualizações sobre a situação do Ivan. Já sobre o volante Jair do Atlético Mineiro, a informação que vem de Minas Gerais é que o Vasco se assustou com a pedida de 4 milhões de dólares que o Galo fez pelo volante Jair, que dá mais ali de 21 milhões de reais. O Paulo Brax, diretor de futebol do Vasco,
entrou em contato com o Rodrigo Caetano na última semana. A informação é do Jorge Nicola, mas essa pedida teria afastado um pouquinho aí o interesse do Vasco, né? 21 milhões de reais pelo volante Jair do Atlético Mineiro. Vamos aguardar e, tendo alguma evolução, é claro, a gente noticia aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!